sexto ano. Vamos lá para mais uma aula de espanhol. Nessa unidade, que é a unidade 3, que está na página 32 do livro de vocês, nós vamos estudar sobre interpretação de texto, que é o que nós estudamos em toda a unidade. E nessa unidade nós vamos falar sobre educação, tá? A educação, a importância dela, as vantagens e também sobre a educação inclusiva. E também nessa unidade nós vamos falar sobre vocabulário, família. Vamos falar também em relação à gramática sobre os artículos, tá? Que são os artigos definidos, indefinidos e o neutro. E também vamos falar sobre as interjecções, tá? Mas nessa aula nós vamos estudar sobre o vocabulário família e falar um pouco sobre educação, para que vocês possam depois responder às atividades da unidade em relação aos textos e interpretá-los com melhor facilidade, tá bom? Então, quero que vocês estejam assistindo essa aula com o livro em mãos, na página 32. A primeira página do livro de vocês tem essa introduçãozinha, que ela fala de uma forma global sobre o conteúdo do texto. E ela diz assim, gente: Lo que integra una persona a la sociedad y al grupo en que vive es la cultura que ella recibe de sus antepasados. Esto se da por medio del proceso de educación, tanto sistemática como asistemática, que tiene como objetivo transmisión de cultura, adaptación de los individuos en la sociedad y desarrollo de sus potencialidades. Então, gente, o que essa introdução está querendo dizer? Ela está querendo dizer que o que integra uma pessoa à sociedade e ao grupo em que vive é a cultura que ela recebe de seus antepassados. Isto se dá por meio de processos de educação, tanto sistemática como assistemática, que tem como objetivo transmissão da cultura, adaptação dos indivíduos na sociedade e desenvolvimento de suas potencialidades. Tá? Eu vou explicar para vocês o que é essa educação sistemática e assistemática. A educação sistemática, tá? Ela é a educação formal. Sigue um padrão, exercer um sistema que ajuda o processo de ensinança, tá? Segue um padrão e é um sistema que ajuda no processo de ensino. Então, essa educação sistemática, ela pode ser sistemática ou formal, tá? E ela é a divisão do trabalho e a extrema especialização que exige das crianças a passagem pela escola, onde recebe a educação sistemática ou formal. E o seu objetivo, o objetivo dessa educação, o objetivo básico dela é a transmissão de determinados legados culturais, isto é, de costume, conhecimentos técnicos ou modo de vida, é a escola, é o cursinho e etc. Já a educação assistemática, ela é o contrário, tá? Ela pode ser chamada de assistemática ou informal. Y es algo así como la educación informal, es decir, no sigue los estándares como en la institución escolar formal. É a que acontece na vida diária, pelo aprendizado das tarefas normais de cada grupo social, pela observação dos comportamentos dos mais velhos, pela convivência entre outros membros de uma sociedade. E ela é realizada sem qualquer plano, local ou hora determinada. Todas as pessoas e todos os grupos participam dessa forma de
educação. E ela é conhecida, tem até uma expressão popular que a identifica, que diz assim: quanto mais se vive, mais se aprende. E esse dito popular, quanto mais se vive, mais se aprende, exprime esse processo, tá? Esse processo de educação assistemática. Então, gente, no texto aqui fala: o que integra uma pessoa à sociedade, a um grupo em que vive e a cultura que ela recebe são seus antepassados. E isto se dá por meio do processo de uma educação tanto sistemática é uma educação formal, ou de forma assistemática, que é a informal. Sistemática ou formal, aquela educação que se aprende na escola, e a sistemática, aquela educação que se aprende de pais para filhos no cotidiano da pessoa, tá? Que tem como objetivo, qual é o objetivo dessas duas educações? Transmitir a cultura, adaptação dos indivíduos na sociedade e desenvolvimento de suas potencialidades, de suas habilidades, de seu conhecimento. Logo abaixo tem outro texto, que é o texto 1, que ele diz assim: Trabajamos para que a escuela sea una realidad para todos los niños y niñas del mundo, porque la educación universal es fundamental para superar el ciclo de pobreza que amenaza la infância. Então, gente, trabalhamos para que a escola seja uma realidade para todos os meninos e meninas, crianças do mundo, para que a educação universal seja fundamental para superar o círculo de pobreza que ameaça a infância. Então, gente, o que esse texto está querendo dizer, esse trecho está querendo dizer que a educação, ela é um direito de todo mundo, tá? E que deve ser garantido pelos órgãos responsáveis, embora ainda haja uma desigualdade no acesso à educação, tá? E é importante também vocês entenderem que a realidade do ensino é algo extremamente variado no Brasil. Alguns lugares a educação ela é bem administrada, ela é bem desenvolvida e entre outros lugares nem tanto, tá? E isso tem relação direta com os recursos que o governo local investe ou não investe ou deixa de investir. Eu quero aqui dizer para vocês que o financiamento da educação, de onde vem o dinheiro, ele vem de alguns órgãos, como, em especial, o Fundeb, Salário Educação, Complementação Municipal, Transferência Voluntária do Governo Federal. E todo esse dinheiro que esses órgãos acabam investindo na educação, ele é muito importante para o desenvolvimento dela. Aqui eu coloquei na página, a foto aqui no slide da página 33, que tem o complemento do texto 1, que ele fala a importância da educação universal. Eu não vou ler essa primeira parte, vocês depois vão ler com calma, essa parte aqui, tá? Eu só vou explicar para vocês essa segunda parte, que ela fala algumas vantagens da educação, tá? Quando se tem um bom investimento, uma boa administração do dinheiro público direcionado à educação. La educación contribuye a mejorar la vida y es una pieza clave para acabar con el ciclo de pobreza que amenaza a muchos niños de países en desarrollo. Isso aqui complementa o que eu falei no início, que a educação ela contribui a melhorar a vida e a peça-chave para acabar com o ciclo de pobreza que ameaça muitas crianças de países em desenvolvimento. Permite a los niños y niñas adquirir el conocimiento y las aptitudes necesarias para adoptar formas de vida saludables y asumir un papel activo en la forma de las decisiones que les va a afectar en el futuro. Isso é muito interessante.
essa parte aqui. Permite às crianças, aos meninos e meninas adquirir o conhecimento e as aptidões necessárias para adotar formas de vida saudáveis. Formas de vida saudável é viver e praticar ações, tá, como cidadãos de bem, e assumir um papel ativo na tomada de decisões que vai afetar o futuro, tá? E essa terceira vantagem citada no livro é uma educação basada nos direitos serviria para acabar com algumas das desigualdades mais arraigadas na sociedade. Uma educação baseada no direito à vida para acabar com alguma das desigualdades mais arraigadas na sociedade. Coloquei esse trechozinho que não tem no livro de vocês, tem no meu livro, mas eu achei bastante interessante ressaltar aqui para vocês. Assim, são objetivos da educação: a transmissão da cultura, a adaptação dos indivíduos à sociedade, o desenvolvimento de suas potencialidades e, como consequência de uma educação bem elaborada, bem feita, as pessoas que a tiveram vão contribuir para o desenvolvimento da própria sociedade. A criança, por exemplo, passa desde cedo pelo processo de socialização, na medida em que aprende as regras de comportamento do grupo em que nasceu. Tá, gente? Então, é muito interessante esse trecho, por isso que eu coloquei aqui para vocês, que os objetivos da educação é a transmissão da cultura, a adaptação dos indivíduos à sociedade e o desenvolvimento de suas potencialidades. E, como consequência disso, o desenvolvimento da própria sociedade, desenvolvendo-se para melhor. E a criança, por exemplo, passa desde cedo por um processo de socialização, de educação, na medida em que ela aprende as regras de comportamento no grupo em que nasceu. Essas regras de comportamento tendo o quê? Empatia pelo próximo, respeito pelo próximo, pelas regras de convivência, pelas regras da sociedade, certo? E continuando, falando mais um pouquinho sobre educação, nós vamos para a página 34, que ela é a página que fala sobre a educação inclusiva, tá? Eu não vou ler esse texto todo, eu simplesmente retirei alguns trechos dele, alguns trechos importantes, e coloquei aqui para vocês, nesse slide. La educación inclusiva. Jóvenes y adultos aprendan juntos. Jovens e adultos aprendem juntos. Tá? Los alumnos se beneficiam de uma ensinança adaptada às suas necessidades. Os alunos se beneficiam de um ensino adaptado às suas necessidades. Ou seja, nem todo mundo é igual. Pessoas que são diferentes. E então, elas têm que ter uma educação, um ensino diferenciado de acordo com a sua necessidade. Então, por aí vocês observaram que nesses dois itens que eu acabei de dizer para vocês, que a educação inclusiva, ela é um processo em que se amplia a participação de todos os estudantes nos estabelecimentos de ensino regular, mas não é só a participação em ir, e sim na aprendizado, tá bom? A educação inclusiva, ela tem redes de apoio, tá? Então, o aprendizado dos alunos com deficiência é de responsabilidade de todo mundo que faz parte do processo educacional e não apenas só do professor, vale a pena ressaltar isso, tá? E nesse sentido, existem as redes de apoio compostas por pessoas que colaboram com o processo de ensino da criança, do aluno, como a família,
que ela é a primeira e principal responsável pela educação escolar da criança ou do jovem. Os profissionais da área da saúde, que eles podem ser médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos ou psicopedagogos, que esses profissionais ajudarão os educadores a entenderem as necessidades do aluno e poderão dar um direcionamento sobre como atendê-los, como agir, tá? E qual é o papel da escola, gente? A escola, ela tem o dever de aceitar os alunos com deficiência e realizar as adaptações necessárias para que eles tenham direito à educação garantido, tá? E oferecer capacitação ou formação continuada aos professores para saberem lidar com os alunos, e também outras coisas, como adaptações, equipamentos que forem necessários para o seu aprendizado, tá certo? Agora, gente, tem essa atividade, que ela é uma conversação, que eu já falei para vocês que vocês vão gravar em forma de vídeo ou áudio, vocês praticando essa conversação e me enviar via WhatsApp. Lembrando que eu coloquei no grupo da sala, estabeleci uma data que vocês vão me mandar até esta data. Posteriormente eu vou gravar essa conversação e depois vocês vão comparar quais são a minha conversação com a conversação de vocês e se corrigir, tá bom? Essa pronúncia não está certa, essa pronúncia é assim, dessa palavra, tá? Com essa atividade vocês vão estar desenvolvendo a fluência da oralidade em espanhol de vocês. E na página 40 do livro de vocês tem o vocabulário família em espanhol. Nós vamos praticá-lo agora, tá? Temos aqui abuelo, avô, abuela, avó, tio, tio, tia, tia, primo, primo, prima, prima. Não muda, tá? Nem pronúncia, nem escrita entre o espanhol e o português. Hermano, irmão, hermana, irmã, sobrinho, sobrinho, ahijada, afilhada, pariente, parente, padrino, padrinho, sobrina, sobrinha, madre, mãe, padre, pai, yerno, genro, noira, nora, suegro, sogro, suegra, sogra, cunhado, cunhado, cunhada, cunhada, madrina, madrinha, marido ou esposo, marido, esposa ou mulher, esposa, madrasta, padrasto, não muda entre o português e o espanhol, a pronúncia escrita, novio, namorado, novia, namorada, hijo, filho, hija, filha, bisabuelo, bisavô, bisabuela, bisavó, ahijado, afilhado, e pareja, matrimônio é o casal. Tá, então vamos lá. Vou pronunciar as palavras novamente. Somente em espanhol, vocês acompanham a sua tradução em português pelo livro, tá? E prestem atenção na pronúncia. Abuelo, abuela, tio, tia, primo, prima, hermano, hermana, sobrinho, ahijada, pariente, padrino, sobrina, madre, padre, yerno, nuera, suegro, suegra, cunhado, cunhada, madrina, marido, esposo, esposa, mulher, madrasta, padrasto, novio, novia, hijo, hija,
bisabuelo, bisabuela, ahijado, pareja, matrimônio. Só ressaltando aqui, gente, eu falei que para padrasto é a mesma escrita e pronúncia do português. Não, tá? É madrasta, português, em espanhol, madrastra. Padrasto, em português e em espanhol, é padrastro, certo? E aqui está a atividade da unidade, as páginas das atividades da unidade para vocês responderem. Nessa primeira aula sobre vocabulário e família e as interpretações de texto. Somente a página 34, 35 e 40, tá? Questões 1 e 2. Eu quero dizer para vocês também que vocês aguardem a próxima aula sobre a gramática e aí eu vou solicitar as demais páginas, tá? Não demorem em me responder, me mandar as resoluções pelo WhatsApp, tá? E bons estudos. Aqui finalizamos. E a questão 40, a página 40 é a questão 1 da página 40 e a questão 2 da página 41. Porém, a questão 2 só respondam a letra A, porque a letra B e a letra C já é o nosso próximo conteúdo da próxima videoaula, tá? Agora sim finalizamos. Beijos!